Maninha, abaixa um pouquinho aí, por favor, que dá pra ouvir. Eu tô gravando já. É. E aí, meus princesos e minhas princesas? Esse é mais uma Literatura de Quinta e no vídeo de hoje nós temos uma autora que dispensa apresentações. Bem-vindos de volta, meus amados! Aqui estou eu de novo, mais uma vez para vocês. Se você cair de paraquedas aqui, esse é o Dica Massa, o nosso quadro de dicas literárias aqui do Literatura de Quinta. Caso você queira conhecer mais sobre o quadro, conhecer mais como é que faz para participar e como é que as coisas acontecem aqui, é só você ir na playlist individual do quadro, que vai estar aqui no card, para você conferir os outros episódios e o vídeo de apresentação, onde eu apresento, por isso que é a apresentação, o quadro. E caso você queira participar também, mandando uma dica pra gente, é só enviar um e-mail para literatura5a@gmail.com, que a gente explica direitinho e a gente conversa e a gente se resolve, né? Então, meninas, o vídeo de hoje, ele tá muito bom, ele tá muito especial, então eu não vou nem me proletar, não, proletar é proletário, proletários do mundo univos. Eu não vou nem ficar tomando tempo apresentando o vídeo de hoje, porque ele tá muito bom. Então eu já vou logo lançando aquele pedido de praxe, né, pra vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem, ativarem o sininho e comentarem. Ou eu já falei comentarem, mas comenta 2 vezes, ajuda no algoritmo. No vídeo de hoje nós temos finalmente ela, a única, a incomparável, a insubstituível, a inigualável, a imbatível, a indestrutível, mais poderosa que a espada de um samurai, mais conhecida que as noites de Paris, Clarice Lispector. Exatamente, no vídeo de hoje nós vamos finalmente ter uma dica massa dela, de Clarinha Franzísimos, tá? Que é não só a patrona da literatura pernambucana, como também este ano estaria completando 100 anos de existência. Então, nada mais justo do que ter um vídeo de Clarice no centenário de Clarice, não é mesmo? Quem traz pra vocês a dica diretamente de Recife, que é a cidade de Clarice, é o Apolo, que tem um Instagram literário chamado Leitor Albino. Caso você não conheça o Leitor Albino, assim que acabar o vídeo, você corre lá no Instagram pra seguir ele, o arroba dele tá aparecendo aqui na tela. E aí você acompanha lá as postagens dele, acompanha lá toda a trajetória digital dele, tá bom? Ele tem clubes de leitura que ele media, que ele vai falar mais um pouquinho, com mais propriedade do que eu, até porque ele é o dono. Então, corre lá e confere, porque é bem interessante. E é sempre bom ter pessoas na internet que estão por aí incentivando leitura, né? E o Apolo faz isso muito bem. Então, como eu disse, eu não vou enrolar muito nessa introdução do vídeo, porque o vídeo de Apolo tá belíssimo e eu quero muito que vocês vejam ele logo. Então, fica ligado, não sai daí, porque ele vai vir logo depois da vinheta. Saca só! A possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que, só elas, entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. Clarice Lispector. Olá, eu sou Apolo Andrade, eu sou estudante da graduação de Psicologia da UFPE, eu sou escritor independente, eu sou, digamos que também um pseudopoeta, eu tenho alguns livros publicados na Amazon, então, por favor, depois desse vídeo, vai lá procurar pelo meu nome. Eu sou mediador de clube de leitura, eu falo sobre livros na internet e digamos que eu esteja começando a virar um podcaster. Hoje eu tô aqui no Literatura de Quinta, mais precisamente no Dica Massa, para poder falar para vocês sobre um livro muito importante para mim, quiçá talvez o livro mais importante da minha vida. Caso este lado aqui da minha estante não tenha dado uma dica ainda sobre qual vai ser a autora, sim, é a Clarice Lispector. E o livro que eu tô aqui para falar para vocês hoje é o A Paixão Segundo GH, um dos romances mais importantes da obra da Clarice.
A Clarice Lispector, ela nasceu em 1920. Ela veio pro Brasil junto com a família, fugindo da guerra civil que estava tendo na antiga União Soviética, por conta dos progões e dos movimentos anti-jesuíta, antissemita, etc. A Clarice, ela passou a boa parte da infância dela aqui no Recife. Ela falava até que era pernambucana e que havia criado-se no Nordeste. A Clarice, caso você não saiba, ela é patrona da nossa literatura, da literatura pernambucana, neste caso, graças a uma lei sancionada neste ano, de 2020. E esse ano ela está completando 100 anos de nascimento. No caso, ela estaria completando 100 anos de nascimento, perdão. Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um pouco mais, assim, um pouco louco e viciado na literatura da Clarice. Não é por nada que a gente tem aqui esse canto especial para a literatura dela e sobre ela também. Esse livro aqui, ele é considerado por muitos críticos a magnus opus da Clarice. No caso, a sua obra principal, a sua maior obra. Salvo engano, ele foi o 5º romance publicado pela autora. Esse livro foi publicado em 1964, após um período bem difícil da vida de Clarice. Aqui a gente vai acompanhar a história da GH, né? Tem no título. E não, a GH não é um homem, caso você esteja pensando. A GH é uma mulher que, né, está aqui representada por essa ilustração aqui belíssima da Flor da Paz. A GH ela é uma mulher de classe média alta, rica. Ela vive em uma cobertura no Rio de Janeiro. Acontece que um belo dia a GH acorda, toma o seu café e daí ela lembra que a empregada dela não está mais ali. Daí ela decide dar uma olhada no cômodo, neste caso no quarto da empregada, para saber como é que são as coisas, porque faz um tempo em que ela não vai lá e que ela realmente não faz ideia de como ainda pode ser aquele espaço. Então, após tomar o seu café, a GH vai até o fundo do seu apartamento ver como é que está este antigo quarto da sua empregada. Chegando lá, ela se depara com um ambiente todo branco, de paredes brancas, móveis brancos. E aqui a gente já tem um ponto muito importante, que é esse ambiente de claridade presente na obra. A GH ela vai correr o olho em volta do ambiente para saber como é que são as coisas. Se resta alguma poeira, se resta algum item pessoal da sua ex-empregada ali naquele cômodo. E eis que ela se depara, quando ela repara em uma das paredes, com uma pintura feita a carvão. Eu não posso falar qual é este desenho, na verdade, porque seria algo que atrapalharia um pouco a sua experiência na leitura deste livro. Mas fica esse mistério. Depois de passar um tempo ali observando aquilo que tanto a intriga, porque a gente já tem uma das primeiras quebras nesse cenário, que é o carvão em presença de um ambiente todo branco, a GH decide abrir o guarda-roupas para ver se realmente tem alguma coisa ali dentro ou se está sujo. E eis que, ao abrir a porta, ela se depara com um inseto de horror nacional, digamos assim, que é a barata. Ao deparar-se com essa barata, a GH vai ficar um pouco assustada, tanto que ela vai para trás, ela vai tomar distância, porque ela não sabe o que está acontecendo ali. Então, após encontrar essa barata, a gente já percebe outro ponto de quebra do ambiente. Eis que, ao olhar para a barata, a GH ela vai olhar tão fixamente para esse bichinho que ela vai olhar no fundo de seus olhos e ela vai ter diversos pensamentos. Eis o momento em que a GH ela vai tentar matar a barata por questões de nojo, de aversão àquela vida, e eis que ela não consegue. Mas, ao bater a porta do guarda-roupa, ela consegue fazer uma coisa com a barata, que é ainda deixá-la viva, porém deixar escapar um pouco da sua massa branca. Que caso você já tenha matado uma barata, você talvez saiba do que eu tô falando aqui. Eu não posso falar muito mais coisas sobre esse livro, sobre esse encontro, né, da personagem com a barata, porque acho que daqui pra frente já seria spoiler. O que resta falar é que, se você espera uma história linear, essa é a coisa mais linear que você vai ter até aqui. Porque depois disso, essa história passa a falar apenas e simplesmente de puro sentimento. Esse é um dos livros mais importantes que a gente tem na nossa literatura, e eu tô falando aqui literalmente da nossa vasta literatura brasileira. Ele é considerado como um dos romances mais importantes do século passado, quiçá o romance mais importante que a gente tem, por questões de narração, de construção da personagem, de construção da narrativa em si, e do impacto que ele causou na sociedade, que ele causa nos leitores até hoje, porque é um livro que ainda é muito atual.
Caso você já tenha ouvido falar da Clarice Lispector, ela provavelmente chega para você como uma pessoa difícil de ler, uma pessoa que escreve muito sobre um fluxo de consciência, embora algumas pessoas sejam contra essa vertente e falem que a literatura dela é mais de um diálogo interior. E é muito mais do que eu acredito, principalmente nessa obra. Se eu leio tanto Clarice Lispector, por que é que eu quis apresentar justamente A Paixão Segundo GH, que é um dos livros mais difíceis de serem lidos da autora? E uma resposta simples para vocês seria, não sei. Mas uma outra resposta simples seria, talvez esse seja o livro da minha vida. Esse é um livro muito importante para mim, porque ele é um ícone muito importante na minha formação de leitor e na minha formação identitária. No trecho que eu li inicialmente, a Clarice pede para ser lido, né, apenas por pessoas de alma já formada. O que é engraçado, porque a Clarice ela tem uma entrevista, foi dada para a TV Cultura, e foi após a sua morte, em 77, em que ela fala sobre esse livro, que um professor de universidade, crítico de literatura, leu esse livro 2 ou foi 3 vezes e não entendeu. Enquanto uma menina de 17 anos leu esse livro e era o livro de cabeceira dela, porque era o livro que mais falava com ela. Quando eu li esse livro, eu tinha entre 17 e 18 anos e eu tava no último ano de ensino médio. Eu tava passando por uma crise de identidade, que é o que é que eu vou fazer no meu futuro? O que é que eu realmente gosto de fazer? O que é que tá se passando aqui e o que é que tá se passando aqui também, que são questões muito importantes quando a gente tá nessa idade. E talvez esse seja um dos motivos dele ser um dos livros mais importantes pra mim. Comecei a ler Clarice Lispector por rebeldia, também no ensino médio. A minha turma tinha que ler O Desfim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, e foi um livro que eu comecei a ler e não terminei, porque a outra turma estava lendo Hora da Estrela, e eu fui de rebeldia ler Hora da Estrela. E, amigos, amigas e amigas, foi amor à primeira frase formada. Mas por que a Clarice Lispector é uma pessoa tão importante pra mim? Primeiro que eu sou recifense, embora eu não tenha sotaque clássico do recifense, mas eu sou recifense e sou pernambucano. Isso diz muito sobre quem eu sou. E a Clarice se identificava como pernambucana, porque, segundo ela mesma, ela foi criada no Nordeste. Ela aprendeu a escrever aqui, ela aprendeu que era um escritor aqui, e foi aqui que ela escreveu suas primeiras histórias. Infelizmente, a primeira história que ela escreveu a gente não tem, porque ela foi uma menina bem danada, e ela escondeu tanto e tão bem por vergonha. Hoje a gente não sabe o que é que tinha escrito em Pobre Menina Rica, sua pequena peça de 2 páginas e 3 atos sobre o amor. A Clarice também estudou no ginásio pernambucano, que fica ali, na Rua da Aurora. E é a instituição de ensino mais antiga que a gente tem atuação no nosso país atualmente. Eu tenho muito orgulho de ter estudado lá, de ter encontrado com a Clarice lá. Então, para mim, esses encontros dizem muito e muita coisa. Esse é um livro muito importante porque eu acho que se não fosse ele, eu nunca teria lido mais a Clarice Lispector, eu nunca teria explanado, nunca teria achado a minha autora favorita dentro da literatura brasileira, porque sim, a Clarice Lispector, caso isso ainda não esteja um pouco óbvio. Ele é um livro muito importante também porque sem ele eu não seria quem eu sou hoje, por questão de identidade mesmo. Meus amigos sabem que eu sou muito louco pela Clarice, então eu fico um pouco surtado quando eu tenho a oportunidade de poder falar sobre ela. Então eu tô muito grato por esse momento aqui falando sobre uma das obras mais importantes pra mim, talvez o livro da minha vida. E eu acho que eu já devo ter falado isso. É muito difícil falar mais sobre esse livro, porque a literatura de Clarice não é uma literatura conhecida por ser uma leitura linear. Não é como a gente vai pegar o Machado de Assis e vai acompanhar todo o processo de Capitu, Traiu no Bentinho. Eu tenho pra mim que eu nunca vou conseguir falar muito sobre esse livro, porque tem muita coisa dentro de mim ainda, e tem muita coisa que eu não consigo externar em palavras. A Clarice, ela escrevia tentando colocar para fora alguns desses sentimentos, algumas dessas coisas que ela tentava, e às vezes ela conseguia, e às vezes para ela mesma ela não conseguia, mas... Ai, Gabi, só quem leu sabe, e eu espero que vocês leiam e entendam tudo que eu tô falando aqui. É um livro que ele vai tocar muito em questões sobre quem nós somos para nós mesmos, sobre quem nós somos também para outras pessoas, sobre quem a gente pode ser, sobre quem a gente foi. Ele vai fazer muitos movimentos sobre o que seria o amor
E daí o que seria paixão? Vai fazer muitos movimentos sobre de onde é que a gente veio, sabe? O que é que fez a gente chegar aqui? O que é que faz a gente diferente de uma barata? O que é que faz a gente mais ou menos próximo de Deus? O que é que faz a gente ser a gente? Em dias em que eu tô triste, eu geralmente pego esse livro, ou então algum outro livro da Clarice, abro aleatoriamente e saio lendo em movimentos circulares pelo quarto, tentando achar a resposta para algumas dessas questões que estão sempre voltando à tona e procurando resposta que eu acho que eu nunca vou ser capaz de dar, e tudo bem, nunca consegui dar essa resposta. Eu li esse livro pela primeira vez em 2017, como eu já disse. Eu reli esse livro esse ano, lá em maio, para um dos clubes de leitura em que eu faço mediação. E esse é o momento jabá em que eu convido você a fazer parte do 12 Vezes. O 12 Vezes é um clube de leitura do Leitor Albino, vulgo meu veículo que fala sobre literatura de forma democrática. Homens, a gente tenta transformar o acesso à literatura em algo muito mais democrático do que é hoje. O 12 Vezes Clarice, ele surgiu como uma homenagem a Clarice Lispector. Ela é uma das pessoas mais importantes que a gente tem, tanto aqui dentro quanto lá fora, porque muitas pessoas lá fora conhecem a Clarice. Ela passou muitos anos da vida dela vivendo lá fora. Ela viveu em Washington, na Suíça, ela viveu na Itália. Todo o movimento de passagem que a gente tem na literatura dela, de viagem, de um estrangeirismo que a gente tem até na figura dela mesma, por conta desse olhar intrigante que ela tem aqui. Caso você não saiba, também a Clarice, ela é brasileira, mas ela não nasceu aqui. Ela nasceu numa pequena cidade, na verdade aldeia, chamada Chechelnik, lá na Ucrânia. E para ela isso não tem importância. O que também diz muito sobre quem nós somos, né? A gente vive no Brasil, que é um país continental, então para nós nordestinos, alguns sulistas são estrangeiros, da mesma forma que vice-versa. E daí esse movimento da gente poder conhecer mais sobre um outro, nesse caso a partir da literatura, é um movimento muito rico. Ele é um livro em que eu tenho diversas marcações, que eu tenho certeza que da próxima vez que eu lê-lo, eu vou fazer diversas outras também, e também vou me questionar porque eu marquei algumas dessas coisas. A Clarice tem uma obra muito vasta, desde as correspondências, passando pelos romances, até os contos e as crônicas que ela publicava em jornal, e que às vezes ela até reciclava e colocava em alguns dos seus livros. Essa foi a dica massa de hoje. Como eu disse no início, eu sou Apolo, eu sou um pouco aficionado em Clarice Lispector, e eu espero que eu tenha te convencido, ou tenha te deixado ao menos um pouco curioso a saber um pouco mais sobre este livro, ou então sobre qualquer outro livro que a Clarice escreveu. Eu espero que vocês leiam a Clarice, seja esse livro, seja A Hora da Estrela, seja Água Viva, seja uma Aprendizagem dos Prazeres, seja a Felicidade Clandestina, seja a Legião Estrangeira, ou qualquer outro livro ou texto que ela tenha publicado. E eu espero que você possa encontrar nela algo que eu encontrei e que eu tenho até hoje, que é uma sensação de lar e uma identificação tão grande que, novamente, é uma das coisas que eu não consigo externar de forma muito sucinta em palavras. E agora eu estava como que diante dele e não entendia. Estava inutilmente de pé diante dele, e era de novo diante do nada. A mim, como a todo mundo, me fora dado tudo. Mas eu quisera mais, quisera saber desse tudo, e vender a minha alma para saber. Mas agora entendia que não a vendera ao demônio, mas muito mais perigosamente a Deus, que me deixara ver, pois ele sabia que eu não saberia ver do que visse. A explicação de um enigma, a repetição do enigma. O que és? A resposta é és. O que existes? E a resposta é o que existes. Eu tinha a capacidade da pergunta, mas não a de ouvir a resposta. Não. Nem a pergunta eu soubera fazer, no entanto, a resposta se impunha a mim desde que eu nascera. Fora por causa da resposta contínua que eu, em caminho inverso, fora obrigado a buscar a que pergunta ela correspondia. Então eu me havia perdido no labirinto de perguntas e fazia perguntas a esmo, esperando que uma delas ocasionalmente correspondesse à da resposta, e então eu pudesse entender a resposta. Mas era como uma pessoa que, tendo nascido cega e não tendo ninguém a seu lado que tivesse tido visão, essa pessoa não pudesse sequer formular uma pergunta sobre a visão. Ela não saberia que existia ver. Mas, como na verdade existia a visão, mesmo que essa pessoa em si mesma não a soubesse nem tivesse ouvido falar, essa pessoa estaria parada, inquieta, atenta, sem saber perguntar sobre o que não sabia que existe. Ela sentia falta do que deveria ser seu.
E aí, meninos, gostaram? Foi isso, como eu disse, o vídeo dele ficou muito bom. E eu achei muito fofinho a forma como ele fala da Clarice. Você consegue perceber todo o amor que ele tem por ela. E é muito lindo de ver alguém falando sobre o seu livro favorito, sobre sua autora favorita, né? Então, Apolo, muito obrigado por ter enviado, por ter participado aqui do nosso quadro, tá bom? Foi um prazer enorme te receber. E volte sempre. Tá? Volte sempre. Esse foi o Dica Massa de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, né, que já é de praxe, é protocolo para final do vídeo, pedir para vocês curtirem e deixarem aí registrado nas métricas que vocês realmente curtiram o vídeo, além de compartilhar com os amigos, porque ajuda a divulgar o canal e ajuda o canal a crescer. Além de comentar aqui embaixo suas opiniões sobre o vídeo, porque é sempre bom receber opiniões, não é mesmo? E se inscrever no canal, nós estamos quase batendo os 1000 inscritos, então venha fazer parte dessa nossa aglomeração virtual, você também! E também não esqueça de ativar o sininho, tá certo? O Dica Massa volta mês que vem com outra obra, com outro livro, especialmente para vocês, tá certo? É sempre bom encontrar com vocês, mesmo que virtualmente. Então, um beijo. Já estou com saudades desde já. E até a próxima!